Deus está presente nesse lugar. Graças a Deus. Irmãos, Aleluias. Abre em Lucas 1:5. Amém. É bem facinho, eu já vou lendo porque é um pouquinho comprido. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caindo temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não falará, até ao dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Eita glória! Olha a Deus, eu creio. Eu acho que a Bíblia ela é resumida em muitos testemunhos, né? E é incrível como esses testemunhos eles bradam no nosso coração, porque, irmãos, o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, então, Deus. Todos esses testemunhos que aconteceram antigamente acontecem no dia de hoje. Verdade. Porque o nosso Deus, irmãos, ele está presente. Amém. O nosso Deus, ele não nos esqueceu. Muitas vezes nós esquecemos dele, mas Deus continua sendo o mesmo. Oh, glórias. E, irmãos, olha, a gente começa a ler a Bíblia assim, eu começo a estudar, e a gente começa a ficar imaginando, você começa, parece que começa a viver estudando, né? Começa a viver aquele momento que Zacarias aqui e Isabel viveram. E naquela época eram muitos sacerdotes, muitos mesmo. Pelo que eu estudei, era 18 mil sacerdotes divididos em 24 divisões. Então, cada vez era uma divisão que iam adorar no templo. E Zacarias morava nas montanhas. Ele não morava em Jerusalém, mas ele morava nas montanhas. E eles eram justos, eram servos que seguiam à risca a palavra de Deus, obedeciam, né? Andavam em repreensão. Então obedeciam e temiam o Senhor, né? E a gente fica às vezes se questionando, mas por quê? Se eles eram certos, se eles andavam em santidade, por que né? A gente pode questionar por que Deus não dava um filho para Isabel? E a gente não entende. Assim é nas nossas vidas. Verdade. Muitas vezes a gente pede algo para Deus, a gente precisa de uma provisão do Senhor. E quando a gente precisa de algo que vai além de nós, é porque não está nas nossas mãos. É porque a nossa mão não alcança. E assim era com a vida de Isabel. Ela não podia, irmãos, colocar a mão no útero dela e fazer ela gerar um filho. É
verdade. Não tinha nada aos olhos humanos que ela pudesse fazer para que isso acontecesse. Então, eles já eram velhos. Vamos dizer que todas as esperanças já tinham se acabado. Eles continuavam servindo, e assim temos que ser. Continuar servindo ao Senhor, independente da circunstância. Verdade. Deus é Deus em todos os momentos, irmãos. No seu dia mau, no seu dia bom, no seu dia alegre, no seu dia triste, na saúde, na doença. Deus é Deus em todos os momentos. Oh, glória, aleluia, então a gente Deus. tem que continuar servindo, adorando, buscando, seja do jeito que for. Só tem que buscar. Tem que vir para a presença de Deus. Em casa você não busca nada. Você tem que vir para a igreja. Você tem que vir se alimentar do pão. É aqui onde a gente se fortalece. Os testemunhos de um e do outro nos dá força. Verdade. É maravilhoso como Deus trabalha em nossos corações. Porque a gente sabe, irmãos, que Deus continua fazendo milagres e fazendo o impossível em nossas glória, vidas. aleluia, Deus, é verdade, Senhor. Muitas vezes a gente não enxerga. Porque às vezes a gente fica olhando tanto para nós mesmos, tanto para aquilo que a gente quer, e esquece de ver a bênção que Deus faz na vida da irmã, na vida do irmão, na vida de um, na vida de outro. Temos que agradar, temos que agradecer, se glorificar, ficar feliz, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Só depende de cada um. Então, eles já não tinham esperança. Zacarias continuou buscando, e no tempo chegava a vez da divisão deles. E eles tinham que ir servir no templo. E chegou a vez dele e ele foi. Na ordem da sua turma. E para oferecer o incenso. Então era por forma de sorteio, que era escolhido o sacerdote que entrava lá dentro. Então só era sacerdote que podiam entrar no templo para oferecer incenso a Deus. E quando Deus recebia o incenso, todo mundo que estava lá fora orando via, porque subia. Gente, que Deus poderoso que a gente tem, que a gente serve. Olha que maravilha que Ele faz, irmãos. Só não vê quem não quer. Quem não quer a presença desse Deus. E toda a multidão estava lá fora. Muitos podiam pensar assim, gente, imagina quanto que Isabel foi criticada, até zombada. Porque naquela época a mulher tinha que ter filhos. Não é que nem hoje. Naquela época era cobrado muito mesmo. Quem não tinha, ou era considerado maldito, ou era porque estava em pecado. Então todo mundo falava, todo mundo comentava. Então provavelmente ela já estava um tempo até se sair de casa. Porque que esperança ela podia ter? Já estava velha, provavelmente já tinha entrado na menopausa. Né? Estava envergonhada. Porque as pessoas pensam mal, não sabem o que? Porque muitas vezes, irmãos, não é porque a gente serve ao Senhor que a gente vai ser impune de prova, de dor. Tem momentos que vamos ter que passar, a gente querendo ou não, a gente vai ter que passar. E é nesses momentos que Deus está vendo o nosso coração. E chegou a vez de Zacarias ir. E ele foi sorteado. Não tem sorte. Tem Deus. Aleluia, Deus. Não existe Deus. coincidência. Existe um Deus que está no controle de tudo. É Ele quem faz. É Ele quem manda, Ele desmanda. Não somos nada. O homem não é nada. Ele não pode nada diante desse Deus tão grande que a gente serve. E quando ele estava lá oferecendo incenso ao Senhor, irmãos, eita glória. Um anjo do lado, na direita do altar. Meu Deus, é tão maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Deus olha para nós. Deus olha para a nossa vida. Deus, a gente é tão falho. Verdade. A gente é tão errôneo, tão falho com Deus. E Deus então olha para nós, irmãos. É verdade. Que amor é esse? Que nos perdoa. Aleluia, Pai. E vai me dar uma na hora que ele viu. Não dá para imaginar que acho que cara, qualquer um que acho que muitos, né? Acho que o pastor não, mas muitos queriam tudo, né? Vendo o anjo aqui de pé, sentado, olhando para ele e fala: ô Zacarias, Deus ouviu, né? Ô, glórias. Aleluia, Deus. Oh meu Deus, só o Senhor que pode fazer o impossível na vida do ser humano.
E muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente já está tanto tempo orando ali que a gente fica até desacreditado. Fala, será que vai acontecer mesmo? Deus fala, Deus usa o pastor para falar conosco. E às vezes a gente pode duvidar, fala assim, Deus, será que o Senhor vai fazer mesmo na nossa vida? O que o Senhor prometeu, Pai? Irmãos, Deus cumpre o que Ele promete. É verdade. Só que você tem que continuar na posição. Eu sei que é difícil, você imagina que... Gente, olha, eu acho como que suportaram tanto tempo. Tanto tempo. É uma coisa tão simples para muitos, né? Tem um filho, hoje a mulherada faz filho adoidado, né? E naquela época ela queria tanto, mas ela queria tanto. Só que Deus, Ele usa o momento mais improvável para fazer o milagre e o mover dele em nossas vidas. Para quê? Para mostrar a grandeza dele. Para mostrar que o homem não pode nada. Se Deus não quiser, não vai acontecer, não vai ser feito na sua vida. Porque Deus tem que querer, Deus tem que permitir. Verdade. Então, e ele ficou com temor, ele ficou com medo. E o anjo falou para ele que... Ele falou, olha, como eu saberei isso? Pois eu já sou velho. Então ele duvidou. Minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo, ele disse, eu sou Gabriel, que te assisto diante de Deus. E eis que ficará mudo e não poderás falar. Olha só. Eita, como a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca, o que a gente fala. Mas mesmo assim, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Amém. Mesmo que às vezes a gente acaba tendo dúvidas do que Ele vai fazer em nossas vidas, Deus conhece o nosso coração. É Deus verdade. sabe o que somos com Ele. Não o que somos na frente das pessoas, mas o que você é de joelho, lá na sua casa, no seu quarto. E então ele ficou mudo até que se cumprisse o que Deus falou. Nossa, imagina, ele voltou para as montanhas, não poderia nem falar com Isabel. Como que eu vou contar? Deus quer falar o que vai acontecer, porque ela estava orando, ela queria muito, ele também não podia falar. Mas as pessoas já imaginam, né? Viu Deus? Deus falou com ele. Porque não tem motivo para uma pessoa ficar muda assim do nada. Sendo que a pessoa falava, entrou no tempo, falando, saiu mudo, foi Deus. Com certeza. Então, aí chegou, se cumpriu os 5 meses. E o Senhor, porque não tem nada escondido, irmãos, porque tudo que Deus faz tem que ser mostrado para ser glorificado o nome do Senhor. Eita Deus, então, é verdade, Deus, Senhor. Deus faz o impossível. Seja o que você precise na sua vida. Amém. Só que você tem que estar na presença dele, ele continuar buscando do jeito que tiver. Não está aguentando, não está suportando, não está doendo. Continua buscando. Porque em casa você não vai resolver nada. Na força do seu braço você não vai resolver nada. É verdade. Mas Deus continua fazendo o impossível nas nossas vidas. Só que só depende de nós. Crer, confiar, acreditar e buscar. Se derramar na presença de Deus. Porque é Ele que merece, irmãos, toda a nossa adoração. Ô glória, é verdade, Deus. Lágrimas, toda a nossa devoção, a nossa adoração tem que ser do Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.